Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado. Como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje, a gente vai começar com essa foto maravilhosa aí do Evo Morales segurando uma folha de coca e dando risada. Porque hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a questão Bolívia, né? Sobre a vez que o Brasil foi enganado pela Bolívia, né? Então, eu tô aproveitando aqui porque o pessoal tem falado muito, tem muita gente tem batido no peito nos últimos dias e falar não, porque eu sou soberanista, soberania, porque eu defendo a soberania e pipipipopopó, né? Então eu tô aproveitando para simplesmente mostrar coisas que talvez as pessoas não saibam, né? No episódio passado eu te mostrei, a gente fez uma discussão ali bastante interessante sobre o programa Gripen, tá? Se você quiser dar uma olhada, você volte no vídeo passado. E hoje a gente vai olhar sobre a questão da Bolívia. A gente vai ver de uma época que aconteceu no passado, a gente vai assistir até uns vídeos da alma mais honesta da história do Brasil, tá? Mas não é muita coisa, não é vídeo grande, é vídeo curtinho, tá? Dele falando sobre o assunto. Confesso que foi meio difícil encontrar as fontes de tudo que eu vou falar, porque aconteceu muito no passado, então leve os dados que eu tô te falando de um modo não tão preciso, né? Às vezes se é 200 milhões, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né? Se é 100 milhões, pode ser um pouco mais, um pouco a menos, né? Mas vamos lá, sem enrolação, né? Tudo começa no ano de 1999, sim, lá atrás, em 99, tá? Talvez você nem estava vivo naquela época. O governo FHC tinha a ideia de comprar duas refinarias da Bolívia. A refinaria de Gualberto Villarroel, que é uma refinaria em Cochabamba, e a refinaria Guilherme Elderbel. Esse Gualberto Villarroel é tipo um general boliviano, esse outro aqui eu não me lembro exatamente, tá? De Santa Cruz de la Sierra. Então o Brasil, né, na verdade a Petrobras, tá, sob o comando do FHC, resolveu comprar essas duas refinarias, tá? Isso aí já foi um erro, né, mas era um espírito da época, né, que é a ideia do consenso de Washington, globalização e afins, né? Eu falei no episódio passado que naquela época tinha-se a ideia de que investir dentro do Brasil era um erro e o correto era você montar processos globalizantes, né? Então você pega um recurso natural de um lugar, você pega produto industrializado de outro e tal e tal e tal, né? Que era o mantra da globalização lá proposto pelo Milton Friedman. Lembra daquele vídeo dele segurando um lápis? Ah, porque esse lápis é formado não sei aonde, pipipipopopó, tá? Aquele mantra ali tava em voga naquela época, né? Eu já falei sobre isso no episódio passado, mas tinha essa ideia de que era preciso globalizar tudo, que os países não deveriam se fechar e porque assim você teria um melhor produto no menor tempo possível, pelo melhor preço e papapá, vira e mexe, aquela coisa toda que eu já te falei. Tá bom, será o áudio aqui, bicho? Pera aí, deixa eu só ver um negócio. Alô, 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 tá bom. Tá? Então, tipo assim, já começa errado, né? O FHC já tá errado aí, né? Mas a gente vai discutir a questão do erro mais pra frente. Eu só tô te contando a história em primeiro lugar, né? Então, em 1999, o FHC comprou duas refinarias da Bolívia, a Gualberto Villarroel e a Guilherme Elderbel, né? Aqui é uma foto que eu encontrei do Evo Morales nessa refinaria Gualberto Villarroel, que é a primeira refinaria, né? Eu digo que supostamente é essa refinaria porque eu encontrei na legenda da foto que ele estava nessa refinaria, mas todas as refinarias elas são meio parecidas, tá? Outra coisa importante dizer que as fotos da época não tinham uma qualidade muito boa, tá? Percebe que essa foto aí tá toda quadriculada com uma resolução baixa, tá? Daí beleza, vamos falar um pouco dos detalhes da negociação, né? As refinarias foram compradas por 104 milhões de dólares na época, né, em 1999, e a Petrobras investiu mais 8 milhões de dólares, né? Totalizando, faltou dólares ali, totalizando 112 milhões de dólares, tá bom? Então, que nem eu falei, esses números que eu tô te contando são números aproximados, porque aconteceu faz muito tempo e às vezes as informações são meio desencontradas, tá? Mas é aproximadamente esse valor, tá? Agora, a venda das refinarias, é importante falar, já que a gente está falando da negociação, ela foi feita em um governo democrático, né? O governo do senhor Hugo Banzer, né? Que era o Hugo Banzer, ele era um ditador boliviano, tá? Que quando a Bolívia passou por um processo de redemocratização, ele foi eleito democraticamente, tá? Então, apesar dele ter uma origem ditatorial, quando a negociação foi feita da Bolívia com o Brasil,
ele era um líder eleito democraticamente, então eleito pela população da Bolívia na época, né? Ademais, né, a negociação da venda das refinarias ela foi aprovada pelo Congresso boliviano, né? Então os congressistas da Bolívia votaram e acordaram com o Brasil de fazer um contrato de venda, tá? Tudo certinho, tá? Então, assim, ninguém botou uma arma na cabeça do boliviano e obrigou o boliviano a vender, tá? Qualquer pessoa que diga isso para você tá errado. A negociação foi feita dentro de um regime democrático, pelas vias democráticas, com um presidente democrático, aprovado por um Congresso democrático, tá? Não que na época não tinham pessoas contra a venda, isso tem em todos os lugares, mas eu tô, tipo, contando pra ti, pra que você entenda que não houve uma pressão imensa, assim, que nem, por exemplo, a Ucrânia tem pra dar as terras raras pro americano, né? O americano, ele tá chantageando, sim, forte ali a Ucrânia pra ter acesso às terras raras, tá? Mas na questão da Bolívia, na época, não, tá? Foi feito em um governo democrático, né? A negociação foi aprovada pelo Congresso boliviano, tudo dentro das 4 linhas, tá? Então, assim, que nem eu escrevi aqui, ó, ninguém botou uma arma na cabeça dos bolivianos obrigando a vender, eles quiseram vender e aprovaram democraticamente a venda, tá bom? Isso é importante dizer porque para que tu entenda que a negociação foi feita de um modo correto, as pessoas conversaram e tal, negociaram e foi feita a venda desse modo, tá? Isso foi em 99, tá? Eis que em 2006, né, Evo Morales mete o louco, dá uma banana ao Brasil e nacionaliza as refinarias. Tá? A alma mais honesta da história do Brasil fica contra o Brasil e a favor da Bolívia nessa questão. Tá? Isto não é especulação, este é um dado histórico, tá bom? Então, acho que até podia mostrar um vídeo agora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar nesse exemplo. Não, depois é a foto lá. Eu vou te mostrar uns vídeos aqui, tá? Mas só pra tu saber, tá? Que foi o governo do Brasil, que no caso era a alma mais honesta da história do Brasil, que hoje se diz que é nacionalista, que é soberanista, que bate no peito, não sei o quê, tá? Ele deliberou e ele agiu contra o interesse do Brasil, tá? Favorável ao interesse da Bolívia. Vamos dar uma olhada num vídeo aqui que eu quero te mostrar, tá? Isso aqui acho que é a parte. Vamos ver do começo. Se bem que aqui. Vamos ver do comecinho, tá? Só que eu queria ver um negócio aqui, como é que tá o. Esse é um vídeo de 2005, tá? Ele tá mais novo, né? Tu consegue ver que ele tá mais novo. E esse cara aqui, o Álvaro Garcia Lineira, se eu não me engano, ele é um. Eu não sei se ele é um congressista ou se ele é um. Ele era em 2000 e. Um líder da Bolívia em 2005. É um boliviano, tá? Ele tá representando o interesse da Bolívia aqui. E aqui tá o Lula, eles estão conversando. Só deixa eu dar uma conferida, ver se o áudio tá bom. Assim, ó, pera aí, só um pouquinho. Esses áudios mais antigos, tá? Ele tem o áudio mais baixo. Não há o que eu possa fazer, tá? No outro episódio, que eu mostrei uma entrevista do Celso Amorim, também ficou um pouco mais baixo o áudio, tá? Mas é porque o áudio tá baixo. Tá vendo que tá no máximo aqui, ó? Tá? Então não há o que eu possa fazer, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui. É o seguinte, ô Lula, eu quero saber. Ó, eu acho que, sabe, como tá se eu batendo ganhar, aqui. Como é? Ó, como tá batendo, mas tava batendo mais ou menos por aqui, eu acho que tu deve estar conseguindo ouvir, tá? Se tu não estiver conseguindo ouvir, eu vou tentar fazer alguma coisa na edição, mas é antigo, então não é tão fácil, tá? Vamos dar uma olhada aqui, em primeiro lugar aqui. Morales foi lá e a pergunta do Evo era a seguinte, ô Lula. Pergunta do Evo era a seguinte, ô Lula. Eu quero saber, sabe, se eu ganhar, como é que eu trato os meus inimigos? Tá, isso aqui não tem nada a ver com o assunto, né? Mas vamos assistir igual pra não dizer que eu tô cortando mal intencionadamente a coisa, né? Você tem que tratar os teus inimigos exatamente como você gostaria que eles te tratassem. É só para você perceber, sabe, que você tem que dar o tratamento que você gostaria de receber, nada mais do que isso. Depois eu conheci o presidente Rodrigues, que era da Suprema Corte da Bolívia. Foi empichado. E caiu, e depois passei a ter uma relação com Evo Morales. Ó, agora, ó, presta atenção, que ele vai falar da relação do Evo Morales, ó. Quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho,
Com orgulho. Possivelmente, se não Com orgulho, tá? Ele vai falar isso com orgulho, né? fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia. Porque eles facilitaram o que aconteceu depois. A gente já vai ver o que aconteceu depois, tá? Porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. No caso, tá? Eu sou, entre aspas, essa elite atrasada, né? Que queria que o Brasil fosse mais duro com a Bolívia. E eu lembro disso na época, tá? Em 2005, 2006, 2007, eu já estava pé da vida com isso daí, tá? E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Ou seja, tá? O pessoal da Bolívia chegou lá pro governo Lula, tá? E meio que deu uma sondada assim para eles, ó, como você se comportaria se a gente nacionalizasse a Petrobras, no caso a empresa da Petrobras que estava lá na Bolívia na época, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ele não falou de um modo muito claro, mas é isso que ele está querendo dizer, ó. Quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. Ó, antes deles serem governo, ou seja, antes dele estar no governo, eles já estavam pensando em privatizar a Petrobras lá na Bolívia, tá? Eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Tá? Ou seja, ele deu o aval, tá, para eles nacionalizar a Petrobras, sobre o argumento de que o gás é de vocês. Quer dizer, então o contrato que o Brasil assinou, foda-se, né, o contrato assinado democraticamente, dane-se, né, se a Petrobras vai ter prejuízo, dane-se, né, a soberania brasileira de fazer cumprir o contrato brasileiro, dane-se, né, o que importa é que o gás é da Bolívia, então se vocês quiserem nacionalizar a Petrobras, olha, o gás é de vocês. Eu lavo as minhas mãos, tá? E foi assim que nós nos comportamos, sabe? Respeitando o direito soberano que a Bolívia tinha sobre o seu solo, o seu subsolo, portanto, sobre o seu gás. Foi assim? Tá. O Morales foi lá e a pergunta do Evo era a seguinte. Tá, então é isso, tá? Só pra... Então é isso, assim, dessa entrevista, tá, de 2005, né, ele meio que ele diz assim, ele já tava, né, pelo que dá a entender na entrevista, né, ele já tava, os bolivianos já estavam, antes de entrar no governo, antes do Evo entrar no governo, eles já estavam pensando em nacionalizar a Petrobras e eles sondaram, tá, a alma mais honesta da história desse Brasil, tá, para ver se poderia nacionalizar, e ele falou, olha, o gás é de vocês. Quer dizer, o contrato que o Brasil assinou, foi feito pelo Brasil, não importa, importa que o gás é deles, né? Então isso aqui é um claro atentado à soberania nacional. Vamos dar uma olhada num outro vídeo, né? E aqui o carinha rindo aqui, ó. Curtindo, né? Vamos dar uma olhada no outro vídeo. Esse aqui, ele é um pouco mais novo, tá? A gente tá em 2000, há 2 anos atrás, tá? O título do vídeo é essa, deixa eu dizer o título do outro vídeo, caso tu queira ali, ó. Lula fala sobre refinaria estatizada pela Bolívia, tá? Tu pode assistir com calma isso no YouTube se tu quiser. Próximo vídeo. Facilitamos que a Bolívia voltasse a ser dona do seu gás. Diz Lula sobre refinarias da Petrobras, tá? Isso faz 2 anos atrás. O comecinho também do vídeo não importa, mas vamos assistir inteiro só pela integridade aqui, tá? É um vídeo curtinho. A alma mais honesta da história do Brasil já tá com aquela voz mais rouca, mais ruim de ouvir, né? Olha lá o... Caraca... Olha o Celso Amorim lá atrás, cara. Meu Deus, por quê, cara? Cara, que... Tem que respirar fundo, cara. Tem que ter uma paciência, cara. Meu Deus do céu, cara. Esse cara aqui foi um desastre pro Brasil, cara. Foi um desastre completo, assim, cara. Tá, mas vamos... O assunto não é ele, tá? Ele só tá ali atrás aplaudindo. Vamos ver o que a alma mais honesta disse, ó.
Quanta gente queria que eu brigasse com o Evo Morales, quando o Evo Morales invadiu a nossa Petrobras. Primeiro, o gás era dele. O gás era dele, sim, mas foi feito um acordo dentro do regime democrático com a Petrobras, tá? Você, como presidente do Brasil, deveria defender o interesse nacional do Brasil e não o interesse da Bolívia, tá bom? Você entende que você é um chefe de um país chamado Brasil e que você deve defender o Brasil? Sim ou não? Segundo, a Petrobras era muito petulante. E nós, então, resolvemos tratar o Evo com muito respeito. Aqui no Brasil, muita gente dizia: o Lula está sendo frouxo, porque o Lula deveria, não sei se invadir a Bolívia, o Lula deveria fazer o quê? Tá, aqui ele tá exagerando, tá? Ninguém tá mandando invadir a Bolívia, né? A gente tá só pedindo para que o interesse da Petrobras seja respeitado, mas isso aqui é um artifício retórico, né? Que a pessoa dá uma exagerada assim para fazer o teu adversário parecer uma pessoa não sensata, né? Isso aqui faz parte de retórica, né? Mas vamos seguir aqui. A gente imagina um metalúrgico de São Bernardo do Campo, Moisés, brigando com o índio boliviano. Olha, se eu tivesse que brigar era com Bush. Ele não quis brigar comigo, por que eu vou brigar com o Evo Morales? E facilitamos para... Ó, agora acho que a parte que interessa, ó. E facilitamos para que a Bolívia voltasse a ser dona do seu gás, pagasse aquilo que devia ao Brasil. Não pagou o que devia ao Brasil, pagou menos, tá? E temos uma relação extraordinária. Vocês pensam que é fácil? O Evo Morales chegava no Brasil... Olha só, olha que absurdo. Olha que absurdo que ele vai falar, cara. Olha que absurdo, cara. Vamos voltar aqui, essa parte é muito boa, cara. Pra você ter uma noção do nível de entreguismo, olha só. O Evo Morales chegava no Brasil, na hora que a gente almoçava no Itamaraty, a gente ia se despedir, o Evo dizia: não, eu não me vou, hein? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu vim buscar plata. Eu vim buscar dinheiro. Eu quero mais plata. Eu quero dinheiro. Há quantas vezes? E a gente colocava o Celso, colocava o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, para tentar fazer negociação, porque ele não voltava sem plata. Então é difícil. E quem é maior, quem tem mais força, tem que ser mais generoso. Quer dizer, então, ele tá confessando aqui, cara, que o Evo, cara, ele ia lá, ele ia no Brasil, tá? Fazia reuniões aqui no Brasil pra pedir dinheiro. Ele ia e só voltava quando ele recebia dinheiro. E dinheiro, e o Brasil dando dinheiro, e o Brasil deu dinheiro, e o Brasil deu refinaria, e o Brasil... Um monte de coisa, cara. Quer dizer, não há preocupação nenhuma em defender o interesse nacional, cara. É só plata. O índio quer a plata. Quero plata. Ia se despedir, o Evo dizia: não, eu não me vou, hein? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Ó o Amorim lá no fundo, desgraçado. Eu vim buscar plata. Eu quero mais plata. Há quantas vezes? E a gente colocava o Celso, colocava o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, para tentar fazer negociação, porque ele não voltava sem plata. E as pessoas riam, tipo assim, um presidente do outro país chega aqui no Brasil pra pedir dinheiro, pra extorquir o Brasil, pedir plata, né? E todo mundo acha bonito. Por quê? Porque é a companheirada, é os amigão dele. Quer dizer, então, soberania nacional, foda-se, interesse da Petrobras, foda-se, né? O que importa é ajudar os amigão lá da Bolívia, né? Mas vamos voltar aqui, né? O índio não volta sem plata, né? Tem que dar plata pro índio, senão ele não volta pra Bolívia, né? Tá, mas vamos seguir o ponto aqui, né? Tá, Evo Morales em 2016, tá? Evo Morales mete o louco, né? E não é que ele meteu o louco, ele já sabia que ele podia fazer porque o governo do Brasil na época já estava dando uma sinalização que ele podia fazer dar um calote no Brasil, tá? Então ele dá uma banana ao Brasil e nacionaliza as refinarias. A alma mais honesta da história do Brasil fica contra o Brasil, tá? Contra a Petrobras, tá? E a favor da Bolívia nessa questão, tá? E conforme eu disse, isso não é uma especulação minha, tá? Isso é um dado histórico, tá? Tu viu nessas entrevistas aqui que eu te mostrei, nesses 2 vídeos, você consegue ver também em entrevistas da época, né? O governo do Brasil na época agiu contra o interesse nacional do Brasil, da Petrobras na Bolívia, tá? Bom, aqui tem uma foto também, algumas fotos na época, tá? Aqui o Hugo Chávez, né? Que faleceu daquela doença lá que matou meu tio, tá?
aqui também o Evo Morales, aqui a alma mais honesta da história do Brasil na época, né? E esse cara aqui era o... Eu não lembro ele de nome, mas eu sei que ele é o cara do Equador. Ele era o presidente do Equador na época, né? Que o Chaves, só parênteses, né? A Venezuela, ela trata o Brasil ruim em termos não ruim, mas o que me chama a atenção da Venezuela é como eles negociam mais com o americano para extrair petróleo do que com o brasileiro, né? A Petrobras não tem grandes e grandes históricos de cooperação com a Venezuela, mas as empresas lá americanas têm, né? Não sei. Então, às vezes uma coisa é o discurso, às vezes outra coisa é o que é a prática, né? Mas enfim, essa é uma foto na época, só a título de curiosidade para te mostrar. Outra foto na época, né, da alma mais honesta da história do Brasil, aqui junto com o Evo Morales, com o índio da Plata. Quero plata, senão não volto. Me dá plata, senão não volto, né? E aqui uma outra foto de caráter duvidoso. Essa aqui eu achei aleatoriamente, eu achei muito boa. Ah, não tenho maturidade não, cara. Não dá, mas é que também só tu tem que rir, cara, porque se tu for levar a sério, você vai ficar muito ruim da cabeça, né? É melhor não, é melhor tentar, né? Então, fotos da época e tal, né? Caso das vezes que ele veio aqui no Brasil, né? Ele tava pedindo plata, né, aqui no Brasil, né? O pessoal deu a plata pra ele, voltou, né? Nacionalizou as coisas, tudo e tal, né? Mas voltando, né? Então as refinarias elas foram compradas em 1999 a um custo de 100 milhões de dólares. Foi menos, mas daí teve investimento da Petrobras, tá? Elas foram nacionalizadas em 2006, né? Em 2007, a Bolívia pagou 112 milhões de dólares pelas refinarias, né? Então é falso dizer que eles não pagaram pelas refinarias, tá bom? Vamos tentar ser o mais honesto aqui com relação à questão da Bolívia, né? Então, alguém que diga que a Bolívia não pagou, a pessoa está mentindo, tá? É falso, a Bolívia pagou, né? E quanto ela pagou? Ela pagou 112 milhões de dólares em duas prestações, duas parcelas, tá? Agora, parece que ficou tudo certo, né? Em um primeiro momento, né, você olha assim, pô, o Brasil investiu ali 112 milhões de dólares, né? Uga Buga, vamos pensar, Uga Buga, Brasil investiu 112 bilhões. Uga Buga, Bolívia pagou 112 milhões. Logo, 0-0, logo está tudo certo, não? Não, meu querido, não está tudo certo. Não. Em um primeiro momento, se tu quiser, por exemplo, ser um cara desonesto, você pode chegar e falar assim, né? A questão do gás da Bolívia, a Bolívia pagou o valor que a Petrobras investiu lá, né? Então, deu 0-0, a Petrobras não saiu no prejuízo, né? E, na verdade, cara, na verdade aconteceu o seguinte, cara, a Petrobras na época, né? Isso que nem eu falei, são dados que eu encontrei, tá? Não tenho como confirmar exatamente, porque faz muito tempo essa negociação, tá? Mas na época a Petrobras pediu 200 milhões de dólares, né? Considerando o investimento e a correção monetária, né? Então, porque assim, só para te explicar, voltando aqui, ó. Tu concorda, tá, que se tu botar 112 milhões de dólares e 8 anos depois eles te pagarem os mesmos 112 milhões de dólares, esses 112 milhões não compram a mesma coisa, compra menos por causa da inflação, né? Então se tu for pegar e adicionar a inflação e a correção monetária, você vai ver que eles pagaram pela refinaria da Petrobras para nós menos do que a gente investiu lá, tá? E isso levando em conta, né, que a Petrobras ela tinha pedido 200 milhões de dólares na época, né? Agora, é importante também dizer, né, que a Petrobras foi pressionada pelo governo, tá? Que no caso era na época era o governo da alma mais honesta da história do Brasil, para aceitar esse valor de 120 milhões. Então eles pediram 200, né? E teve uma pressão política interna por parte da alma mais honesta da história do Brasil para que a Petrobras fosse forçada a engolir um prejuízo, né?
esse tipo de prática de tu forçar a Petrobras a entrar em prejuízo foi uma constante e aconteceu durante muitos anos dentro dos governos do PT. Tanto Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, tá? E agora o Lula 3, tá bom? O que é, né, em termos... não em termos numéricos. Então, assim, essa negociação, né, ela não, em termos numéricos, ela não parece um prejuízo, tá? Mas em termos práticos, ela é. Porque, que nem eu falei, entra 120, sai 120, fica no 0 a 0. Não, tá? Porque se for pegar em termos numéricos, deu 0 a 0, tá? Só se for pegar custo de investimento, custo de oportunidade, correção, inflação, papapá, né? E o valor que a Petrobras calculou na época, que era justo pedir pelas refinarias, que era 200 milhões, né? Não foi recebido pela Petrobras. Então a Petrobras ela teve aqui um prejuízo de no mínimo uns 80 milhões de dólares na época, tá? Para talvez trazer para tua realidade, cara, imagine que você tem 100 mil reais e investe eles em um lugar que te devolve 8 anos depois 100 mil reais. Eu te pergunto, isso é um bom investimento? Sim ou não? Quer dizer, você pegou 100 mil, botou lá e 8 anos depois eles te devolvem os mesmos 100 mil. Sem correção nenhuma, sem nada, entendeu? É um bom investimento? Não. Você tomou um prejuízo, tá? Você foi prejudicado. Então, não é como se a Petrobras ela estivesse pedindo a mais porque ela quer levar vantagem. Não, ela fez o cálculo, tá? E fez um cálculo técnico ali e falou, ó, cara, a correção monetária, mais o custo de oportunidade, mais o custo de investimento, a expertise brasileira na época, isso aqui dá 200 milhões, que seria o justo, o correto, né? O Evo falou lá, foi pedir La Plata, né? Foi lá pedir plata, deram a plata para ele, né? E forçaram a Petrobras a engolir um prejuízo de 80 milhões, tá? Outro ponto, né? E se você tivesse investido esse valor em algo melhor, né? Suponha que você tinha os teus 100 mil reais, tá? Isso é importante porque a gente vai falar sobre a Bacia de Santos depois, tá? Se tu tinha 100 mil reais e duas opções de investir, tá? E a que tu investiu te devolveu 100 mil reais nos próximos 8 anos, você perdeu dinheiro, tá? Agora, se você tivesse pegado esses 100 mil reais e investido em alguma outra coisa, que lá na frente fosse te dar 150 mil, essa opção era melhor, tá entendendo? Então esse é o negócio do custo de oportunidade. O custo de oportunidade funciona mais ou menos no seguinte sentido. Quando você tem escolhas, entre duas escolhas, tá? Quando você escolhe uma, você deixa de escolher outra. Ou seja, quando a Petrobras foi lá e resolveu investir e comprar na Bolívia as refinarias, tá? Por uma relação lógica necessária, ela abriu mão de investir em outros lugares, tá? E outros lugares que poderiam ter dado muito mais lucro para a Petrobras, tá bom? Isso, não quero me alongar muito nesse economês, tá? Mas o custo de oportunidade é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, quando você escolhe algo, você deixa de estar entrando talvez em um outro negócio que poderia te dar um lucro ainda maior, né? O exemplo que diz aí, que o pessoal usa para explicar custo de oportunidade ali no economês é o negócio da vaga de garagem, né? Se tem uma vaga de garagem sobrando e não aluga, é quase como se tu estivesse perdendo o dinheiro que você poderia estar alugando aquela vaga de garagem. Então você está no 0 a 0, porque você não está alugando a vaga de garagem, mas você poderia estar alugando e ganhando dinheiro, tá? Enfim, economias, custo de oportunidade aí, dá uma olhada aí, tá? Não quero me alongar muito nisso, porque senão eu vou perder o ouvinte. O ouvinte ele não tem muita capacidade de concentração, tá? Bom, pergunta, né? Vamos fazer uma pergunta aqui, né? O Fernando Henrique Cardoso, né? Ele errou em investir lá atrás, lá naquela época, né? Porque foi investido pelo FHC, tá? Não foi a alma mais honesta da história do Brasil que investiu lá, foi o FHC, né? Agora, será que o FHC errou, né? Eu acho que não, cara. Tô tentando ser um pouco honesto ali com ele, assim, ó. E eu digo não, tá? Porque o FHC não sabia que ia ser nacionalizado. Tá? Ele não sabia que a Petrobras ia tomar um prejuízo, né? Então, para ele ali, talvez na época fosse uma boa opção de investimento. Talvez foi um investimento que ele poderia ter feito o melhor e não fez o melhor, né?
Agora eu botei aqui, né? Eu no lugar dele jamais faria esse investimento, né? Eu jamais botaria 100 milhões de dólares meus na Bolívia, meu querido. Mas jamais, cara. Jamais, cara. Não, nunca eu ia botar 100 milhões de reais meu na Bolívia. E aí talvez a gente. Eu sou um crítico do libertarianismo, tá? Do liberalismo. Mas tem algumas coisas que os caras estão corretos, né? Tipo assim, muitos casos o governo ele força todo mundo a fazer o investimento, né, que as pessoas não fariam. Então, se tu perguntasse para as pessoas, olha, se tu tivesse 100 milhões de reais, você investiria onde? A maioria das pessoas não ia responder para ti, eu vou investir na Bolívia. Mas o governo, ele pega o teu dinheiro, né, e investe na Bolívia, entendeu? Ele pega o teu dinheiro e investe em lugares que você não investiria. Porque tu sabe que é furada, tu sabe que é arriscado investir na Bolívia, né? Mas o governo pegou o teu dinheiro e investiu na Bolívia, né? Nesse ponto aí a crítica do libertário, do agorista, do minarquista, do ontarquista tá certo, né? A partir do momento que o dinheiro ele passa para a mão do governo, o governo pode investir do jeito que ele quiser e inclusive assim, se der um prejuízo, tanto faz, né? Porque se der um prejuízo não é como se tu tivesse perdendo dinheiro, né? Quem perde dinheiro é o país, ou seja, todo mundo perde o dinheiro, né? Mas, por exemplo, a alma mais honesta do Brasil não perdeu com esse prejuízo que a Petrobras teve, né? Então esses 80 milhões de dólares de prejuízo, aliás, até mais, né? Porque tem a questão da correção monetária. Esses 80 milhões de dólares, cara, não foi 80 milhões de dólares que sumiu da conta da alma mais honesta da história do Brasil. Porque se fosse, provavelmente ele não investiria, né? Mas como é um valor que sai do Tesouro Nacional, do Estado Nacional, os caras investem. E se der prejuízo, azar, né? E esse tipo de investimento mal feito, sem pensamento muito estratégico, que muito foi culpa ali do FHC nesse sentido, tá? De escolher investir em um lugar que não era tão bom, é um problema, tá? E que é um problema que se repete, inclusive, nos dias de hoje, tá? A alma mais honesta da história do Brasil, no primeiro ano do mandato, desse mandato do Lula 3, né, queria pegar o dinheiro do Brasil e investir para explorar gás natural na Argentina. Tá? Tem matérias de alguns anos atrás te mostrando isso. Né? Que assim, você investiria o teu dinheiro na Argentina? Não, pô. A não ser que tu compre aquela ideia libertária que agora a Argentina vai, que a Argentina tá ótima, maravilhosa, não sei o que, tá? Você comprou propaganda de guerra de quinta geração, seu idiota. Mas, voltando aqui ao ponto. Não vamos xingar o ouvinte, né? O ponto é que, assim, ele estava tentando pegar o dinheiro do Brasil para investir na Argentina. Que é aquele tipo de investimento. Olha, se o dele tivesse na reta, provavelmente ele não botaria o dinheiro dele na Argentina, provavelmente ele não botaria o dinheiro dele na Venezuela, na Bolívia, em nenhum lugar desses, tá? Mas como é o seu dinheiro, né, como é o dinheiro público, eles gastam aonde eles querem. Né? Então cabe aí uma reflexão, talvez disso não se segue que você deve acabar com o Estado, acabar com o investimento, nada disso, tá? Mas é preciso que a coisa toda seja feita de um modo mais criterioso, com mais responsabilidade, tá bom? Agora, onde é que foi o erro, tá? O erro, na minha opinião, foi da Petrobras ser forçada a aceitar esse acordo, né? Então, o acordo ele foi feito por pressão da alma mais honesta da história do Brasil. O FHC ele pode ter errado no sentido de talvez ter escolhido investir em um lugar que talvez fosse meio arriscado, que não fosse talvez tão bom, tá? Mas, que nem eu disse, ele não tinha como saber que ia ser nacionalizado o negócio, né? E eu acho que o erro maior, tá, foi da Petrobras pelo governo da alma mais honesta do Brasil, ser forçada a engolir um prejuízo para ajudar o índio que queria plata. Então ele foi lá pedir plata, em vez de haver uma defesa do interesse nacional, deram dinheiro para a América Espanhola, né? Pessoal maravilhoso aí da América Espanhola, né? Recebeu o dinheiro, tá? Não que o FHC não tenha ali uma parcela de culpa, tá? Eu acho que foi um investimento muito ruim. Eu, na posição dele, eu não investiria na Bolívia. Mas, que nem eu falei, o problema principal não é quem investiu. O problema principal é que foi nacionalizado o negócio. O problema é que não foi cumprido um contrato
por um país que assinou democraticamente o contrato, tá? De forma honesta, com um presidente democrático, com um congresso democrático, e daí entrou um outro cara e falou, não, agora não é mais assim, agora é do meu modo, e dane-se. E o governo do Brasil falou, não, tudo bem, o gás é de vocês. Quer dizer, meu Deus do céu. Eu não... Isso aí me deixa ruim, cara. Me deixa ruim da cabeça esse tipo de coisa, né? Mas não é só a refinaria, não. Ai, cara. Vamos rir pra não, né? Mas vamos lá, assim, ó. Tá, o que você tá vendo na tela aí, tá? Ah, isso é um gasoduto, tá? Que é o Gasbol. Eu falei Gasbol, não falei Nasbol. Eu falei Gasbol, né? Gasbol é o gasoduto da Bolívia, tá? Que é esta obra aqui que você está vendo na tela, tá? Eu não encontrei fotos em gráficos em alta resolução, por isso que tá meio ruim a resolução, tá? Mas acho que dá pra você ler, né? Então é esse gasoduto em vermelho, tá? Que sai lá de Santa Cruz de la Sierra, em Rio Grande, né? Passa pelo Mato Grosso, passa por São Paulo, passa por Paraná, passa por Santa Catarina e termina aqui em Porto Alegre, tá? É importante ver que o gasoduto é só esse fio vermelho aqui, tá? Esses outros fios aqui não são, não faz parte, quer dizer, faz parte do gasoduto Brasil-Bolívia, mas não é o gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Ele tem conexão aqui, né? Aqui na foto a gente tem um- uma parte aumentada, tá? Tem uma conexão aqui, tá? Que passa para lá e leva para lá e tal, tá? Mas isso aqui não foi construído com, se eu não me engano, com o nome Gasoduto Brasil-Bolívia. O Gasoduto Brasil-Bolívia é só essa parte vermelha, tá? Então o gás boliviano ele é extraído lá em cima, tá? O Brasil foi lá, fez a refinaria, foi nacionalizado, tomou um calote, né? E além disso o Brasil construiu todo esse gasoduto, ele construiu 80% do gasoduto. Tudo que foi feito dentro do Brasil foi feito pelo Brasil, aqui a parte boliviana foi feita pelos bolivianos, tá? Então é o seguinte, né? O gasoduto Gasbol foi pago 80% pelo Brasil, né, e 20% pela Bolívia, né? O investimento brasileiro total foi de 1,719 bilhões de dólares, né? Ou seja, 1 bilhão 719 milhões de dólares, tá? Para construir este gasoduto aqui, tá? Quase 2 bilhões de dólares, tá bom? Para construir isso aqui. Então, assim, a questão da refinaria, tá? Perto do custo do gasoduto, é uma mixaria, entendeu? 200 milhões, 120 milhões perto do custo aqui de quase 2 bilhões de dólares dessa refinaria é uma mixaria, tá? Todo esse investimento, né, poderia ter sido feito no Brasil, na Bacia de Santos, né? A gente já vai ver sobre isso, né? E a título de curiosidade, né? O gás natural foi descoberto em Santos em 1939. Tá? Claro que em 1939 era difícil extrair gás natural lá da Bacia de Santos, tá? Mas ali já se sabia no Brasil, tá? Na época que esse gasoduto aqui foi feito, tá? Já se sabia que na Bacia de Santos já tinha gás natural, tá? Então sabia desde quando é que foi? 1939, né? Que coincide mais ou menos ali com a fundação da Petrobras durante a Era Vargas, né? Então já se sabia, tá? E lá nos anos 2000 o Brasil já tinha capacidade de extrair gás natural, tá? Então aqui está a Bacia de Santos, tá? Aqui tem uma foto, a mesma foto só que um pouco maior, tá? Aqui tem a Bacia de Santos, ela vai mais ou menos até aqui, na verdade. Daí ela sobe, tá? E vai até pelo Rio de Janeiro e chega, se não me engano, até no Espírito Santo, tá? Mais aqui para a parte sul do Espírito Santo, né? Então, assim, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, todo o dinheiro que o Brasil investiu, quase 2 bilhões de dólares, tá? Mais a refinaria, quer dizer, o Brasil construiu os canos, tudo para puxar o gás, construiu a refinaria e ainda teve um calote, tá? E olha só que absurdo completo. O dinheiro que o boliviano pagou o brasileiro, ele pagou
através do dinheiro que o Brasil deu para comprar o gás natural que foi da refinaria que foi nacionalizada pelo boliviano. Isso é difícil até de explicar, não sei se tu entendeu o que eu falei. Assim, ó, o Brasil vai lá, tá, compra as refinarias, moderniza a refinaria para a refinaria funcionar, tá? Junto a isso, ele constrói, ele amplia, na verdade, porque isso aqui foi construído ao longo de muitos anos, tá? E faz funcionar o negócio de gás natural, tá? E começa a comprar o gás boliviano, né? E o pessoal da Bolívia nacionaliza a refinaria e usa o dinheiro, dá um calote, paga menos que deveria, mas paga com o dinheiro que o Brasil deu para eles por causa do gás que o Brasil comprou, que não seria possível de ser extraído se não fosse o Brasil ir lá e fazer a refinaria. Ah, cara, por que, cara, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. E aí a gente volta no negócio do custo de oportunidade, cara, tá? Quando você escolhe investir em Santa Cruz de la Serra e puxar um cano de gás desse tamanho aqui, tá? Se não me engano é 3.000 quilômetros de cano de gás, tá? Quando você escolhe puxar um cano de 3.000 quilômetros, cara, você tá enfiando seu dinheiro, né, em um lugar, cara, que você teria muito mais retorno e muito mais segurança se tu pegasse e investisse aqui na Bacia de Santos, né? O que tu tem que entender, assim, é se perguntar o quão mais rico o Brasil seria se o investimento... Porque esse é o negócio do custo de oportunidade. Quando tu investe num lugar, tu deixa de investir no outro. Né? O Brasil saiu aqui, entre aspas, no 0 a 0, né? Mentira, não foi 0 a 0, né? A gente saiu no prejuízo, né, por causa da inflação, tá? Mas se a gente tivesse investido aqui, a gente teria muito mais lucro para o Brasil, e não só o Brasil, cara. Quando a gente está falando em aumento de riqueza, a gente está falando especificamente também da qualidade de vida da população, né? Que teria acesso a gás mais barato, né? Que não teria que pegar o dinheiro do Brasil e jogar na Bolívia para trazer o gás, sendo que você pode pegar o gás aqui do Brasil de graça, sem pagar royalty nenhum, né? O único modo que eu vejo, assim, eu pensei sobre isso, cara, de valer a pena você investir na Bolívia era, ponto 1, não tinha como extrair o gás da Bacia de Santos na época, né? O que é falso, eu pesquisei e é falso, tá? E ponto 2, caso você tenha um pensamento predatório no seguinte sentido, primeiro eu quero terminar com o gás boliviano, e daí depois que acabar o gás boliviano a gente vai gastar o nosso. Então a gente vai investir lá para ter uma reserva de gás aqui intocável para a gente depois usar quando faltar gás vindo de lá, né? Só que eu não acho que esse era o pensamento do FHC, e eu não acho que esse era o pensamento da alma mais honesta da história do Brasil, tá? Porque eles não tinham esse pensamento de predatório, eles tinham um pensamento assim mais colaborativo. Vamos fazer uma união, o consenso de Washington, a globalização, vamos investir dinheiro do Brasil em outros países na América Espanhola, né? Daí o Brasil pegou 2 bilhões de dólares, né, que eu não sei nem quanto seria nos dias de hoje, né, construiu tudo isso aqui e as refinarias, tá? Começou a dar dinheiro para a Bolívia, a Bolívia pegou o dinheiro que o Brasil deu para elas por causa do gás natural e comprou, nacionalizou e deu uma mixaria, né, para o Brasil nas refinarias. E a Petrobras foi forçada a engolir um prejuízo, né, por causa da alma mais honesta da história do Brasil, né? Conclusões. Faltou uma visão nacionalista por parte do governo FHC Lula para defender os interesses nacionais, né? E defender o interesse nacional aqui seria você fazer uma pressão para a Bolívia cumprir o contrato e não fazer que nem foi feito, né? Que nem foi feito, os bolivianos foram no Brasil conversar com a alma mais honesta do Brasil e falou, a gente vai, o que aconteceria se a gente nacionalizasse a Petrobras? Daí a alma mais honesta do Brasil, você viu na entrevista, falou assim, o gás é de vocês. Entregou, né? Entregou. Autorizou, né? Antes mesmo deles entrarem no governo, já estava autorizado que a Petrobras ia tomar um prejuízo, né? Não houve qualquer posição mais firme para defender o interesse nacional, tá, por parte daquele que era o líder do Brasil na época, que deveria defender o interesse nacional justamente por ser o líder do Brasil, tá? Ademais, né, faltou a compreensão de que
faltou também a compreensão de que investir no Brasil é melhor que investir em outros países, né? É muito mais seguro, tá? É muito menos arriscado você fazer uma refinaria de gás natural no Brasil, na Bacia de Santos, tá? Do que você fazer uma refinaria em algum outro país eco da América Espanhola, tá? Seja a Bolívia, que nem foi feito no passado, que depois tomou um calote, ou atualmente, que nem foi feito na questão da Argentina, que eles estavam tentando fazer isso, tá? Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro poderiam ser muito mais ricos se o investimento tivesse sido feito no Brasil, tá? Então houve o São Paulo e Rio de Janeiro foram os principais prejudicados dessa aventura que foi feita, tá? Na Bolívia, e a população de São Paulo e a população do Rio de Janeiro poderia ter uma vida melhor, né, se fosse feito o investimento do modo correto. Né? Essa vida melhor talvez poderia não ser algo tão importante assim, talvez um gás um pouco mais barato, entendeu? Talvez um pouco mais de imposto para erguer uma escola, entendeu? Alguma coisa assim, tá? Então, quando um governo de um país escolhe fazer um investimento externo, ele está deixando de fazer o investimento interno. E assim, entenda que investimento externo não é um problema, afinal, como isso mostra lá o Mises no Economic Policy Thoughts for Today or Tomorrow. Eu odeio o Mises, mas nisso ele estava certo, né? O investimento externo, ele em muitos casos, ele é um jogo de ganha-ganha, né? Porque às vezes tem um país que precisa de uma coisa que o outro tem, e o outro tem uma coisa que o outro precisa, daí um investe lá e acaba gerando produto, e um país consegue o dinheiro e o outro país consegue o produto, né? Então, em muitos casos, investimento externo ele é um jogo de ganha-ganha, tá? Mas o investimento externo ele é acompanhado de risco, né? Que, por exemplo, pode ser que seja tudo nacionalizado e se dê um calote, tá? Então, assim, eu penso que talvez, tanto assim eu acho que o Brasil fez a pior escolha que podia fazer, tá? Esse é o ponto. Tá? Só para te dar uma black pill, te dar a notícia ruim, né? Eu acho que das opções que o Brasil tinha, o Brasil fez a pior escolha, tá bom? Ademais, atualmente, isso aqui é um outro adendo, né? Ademais, atualmente as reservas de gás na Bolívia estão no fim e a população boliviana continua na M, pois o governo boliviano não soube usar o lucro obtido com o Brasil de um modo bom. Então o Brasil, depois de tudo que aconteceu, o Brasil continuou comprando gás da Bolívia, comprando e dando dinheiro, cara. É uma quantia de dinheiro que eu não consegui nem calcular quanto dinheiro foi, tá? Mas o Brasil pagou muito, mas muito dinheiro para a Bolívia, tá? E apesar disso tudo, tá? Apesar de todo o dinheiro que o Brasil pagou para a Bolívia para ter o gás boliviano, sendo que ele podia ter pego aqui mesmo no Brasil, tá? Apesar de tudo, a população boliviana continua com dificuldades porque os líderes deles não conseguiram usar o lucro investido do Brasil de um modo positivo, né? Então a Bolívia é um país que sai de crise para crise, tem quartelada militar, um monte de coisa, tá? E a população não teve nenhum grande avanço assim, muito bom assim, com o gás boliviano, tá? Então, nesse sentido, assim, nem por um ponto de vista humanitário, de talvez ajudar os bolivianos, a coisa deu muito certo, porque eles continuam sendo um país muito pobre, tá? Muita concentração de renda e tal, né? E é isso, gente. Então, este é o episódio de hoje, só para te mostrar, tá? Tem muita gente que não conhece isso tudo, né? Mas já estou te contando, tá bom? Então é isso. Valeu, falou. Tamo junto. Até a próxima e tchau, tchau.